tem mulheres raspando o cabelo, tem gente histérica gritando, apavorada, chorando para explicar para os filhos que venceu o malvadão. O negócio tá horroroso aqui de ver. Assessores de Trump tomaram conhecimento da fala do Lula sobre nazista. Após a confirmação da vitória de Donald Trump, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, tentou desfazer um mal-estar, disse que o apoio de Lula a Kamala Harris foi discreto e que o petista não chegou a falar mal do presidente dos Estados Unidos. Mas assessores de Trump tomaram conhecimento da fala de Lula, que vai no sentido oposto, dizendo que a volta do republicano seria fascismo e nazismo voltando a funcionar com outra cara. Ou seja, né, Serrão, parece que não vai convencer muito, né, esse reposicionamento do Lula, né? Não vai convencer nada. Todo mundo hoje, o planeta inteiro já sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva, sua diplomacia totalmente contrária aos interesses da paz. E o Lula, cara de pau, ele queria ser indicado justamente para o Prêmio Nobel da Paz, o cara que está ligado ao eixo do mal. Você só viu ele diplomaticamente atuando junto com aqueles que representam o eixo do mal no planeta. E esse cara de pau queria ser o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Não, só pode estar de brincanagem com a gente, Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá para aceitar esse seu esquema. E tá manjado, os americanos entenderam, já perceberam qual é o jogo. Agora, o curioso, lá na América, e é bom a gente lembrar, desde a pré-campanha, Donald Trump aprendeu o que é juristocracia. A turma lá na América Democrata tentou tomar a eleição do Trump no tapetão. Eles queriam condená-lo para impedir até que ele pudesse concorrer, disputar a eleição presidencial. Agora, Trump venceu de maneira acachapante, porque apresentou ao americano o discurso correto, a proposta sincera, o que o americano deseja, e não lacração woke. Aí vem aí o efeito colateral, o pós-Trump. E agora eu quero ver como é que essa turma woke vai lidar com essa questão. Porque está muito claro que o americano percebeu que houve perseguição contra Donald Trump. Agora chega a hora do troco. Agora ele tem que fazer o contrário do que fizeram dele. Queriam pegá-lo e fazer justiçamento com Trump. Trump agora vai só fazer justiça. Quem o perseguiu, sendo muito bem remunerado para isso, os republicanos têm informações concretas disso, rolou muita grana na campanha anti-Trump, ele agora vai dar o troco com justiça. Você tinha o cargo bacana ali? Vai perder. E na América é diferente. O cara ganhou a eleição, ainda mais como ele, de maneira cachapante, se torna o presidente da República, contra o presidente da República, que é o cara que pode apertar o botão da bomba atômica, acusações idiotas não valem. Então, enquanto ele for presidente, nenhum processo contra ele. Essa é a tradição, essa é a regra inteligente que a América tem e respeita. Então, lacrações não funcionaram contra Trump, ainda bem. Tomara que algo parecido também aconteça para os lados de cá, de Brusundanga. E ainda sobre o Lula, Fabi, antes de passar, a gente tem aqui um tweet com a fala do Lula agora, já depois da vitória do Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista à CNN Internacional. Você tem aí, Cláudio, o print da fala do Lula? Eu acho que nós dois, como chefes de Estado nas Américas, temos que ter uma relação muito civilizada e democrática, porque o Brasil tem uma relação comercial importante com os Estados Unidos e os Estados Unidos têm um estoque de investimentos muito grande no Brasil. Tenho experiência, tive uma relação extraordinária com o Bush, Obama e o Biden. São relações entre chefes de Estado em torno dos interesses de seus países. Fecho aspas, foi o que disse Lula. Volto contigo aí, Fabi. Desconfio bastante dessa última que ele citou, né? Ou relação bonita com o Biden. Acho que foi até um relacionamento que, se nós tivéssemos aqui um Brasil de justiça de verdade, talvez, né, supostamente, poderíamos afirmar que foi violada a nossa soberania nacional. Eu acho que tem muita coisa esquisita. Maravilhoso que o Trump está vindo com essa vibe, né, de pé no peito, porque é preciso mostrar. Ele diz que vai abrir os arquivos de investigação, de linhas, etc., lá do Puff Daddy, também lá do Epstein. Isso tudo liga, porque no Brasil existe essa mesma elite burocrática, cafona, elitista e talvez aí também satanista. Então, eu vejo essas palavras do Lula, assim, ele quer, aí a gente vê que é a palavra de marqueteiro, né? Algum marqueteiro que pôs de novo a roupinha nele de Lula, paz e amor, só que não cola, porque a voz dele falando que o Trump é nazista e falando reverberando aquele ódio, é muito mais forte de qualquer tweet que ele possa fazer.
Então, o que ecoa na cabeça do Trump? Né? Eu tenho certeza que vai ecoar o que é justo. O que é justo? Ele sempre considerou tanto o agro, quanto aqui o pessoal do Brasil e os americanos, né, aquela coisa anti-yankee, como, né, fascistas, nazistas e todos os istas. Aguenta bronca aí, porque não tá bom pro seu lado. Vai lá, Serrão, depois consta. Olha, a casa do Lula vai cair nessas mentiras que ele conta. Por exemplo, o governo brasileiro já começou negociações com uma empresa chamada Space Sail, que é uma empresa chinesa que tem satélites, opera com internet sob satélite, igualzinha a Starlink. Ou seja, Lula já está provocando quem? Elon Musk. Ele quer tirar do Brasil o que eles chamam de dependência do Elon Musk. Elon Musk que vai ser o cara poderoso no governo Trump. Então, olha como Lula, a habilidade que ele tem, Constantino, de escolher a dedo os seus inimigos. Olha o tamanho do cara com quem ele quer brincar, né? Só pode estar de brincanagem o companheiro Stalinácio. Mas esse que é o ponto, né, Serrão? Esse cinismo do vagabundo, né? Arregão, é de quem não passa nem Wi-Fi ali no Fiofó, né? Vamos combinar. É medo. É arregão mesmo, é medo. Né? O cara chama de nazista num dia, no outro dia vem fingir que é um republicano, e só a Miriam Leitão compra essa, né? Não, a maturidade do Lula, é um republicano, coloca as instituições acima de picuinhas pessoais. É um democrata que adora Cuba, Rússia e China. Né? É um democrata. Então é óbvio que o Lula está recuando, assim como o Maduro, o Hamas, a própria China, o próprio Putin. O eixo do mal está começando a recuar um pouco, porque sabe que o malucão laranja é imprevisível e tem um botão grande mesmo. E pode resolver usar. Vai falar grosso, chama-se dissuasão pela força. A estratégia do Trump é deterrence, mostrando força, não malas de dinheiro, como fazia o Obama e o Biden com o Irã, por exemplo. Então, essa turma toda do mal tá com medo. Estão sendo cínicos aqui, não vem fingir que são republicanos, né? Pelo amor de Deus, ninguém pode cair nessa. Nem a Miriam Leitão, ela finge que cai. Mas nem ela é tão limitada a esse ponto. Então, teatrinho, eles sentiram o golpe, eles estão preocupados e deveriam mesmo. E olha, ainda sobre o novo governo Trump, olha só, o presidente eleito anunciou também quem vai ser sua gerente de campanha, aliás, Suzy Wiles, será a chefe de gabinete da Casa Branca quando ele assumir a presidência no ano que vem. Em uma declaração, Trump disse que Wiles acabou de me ajudar a alcançar uma das maiores vitórias políticas da história americana. É forte, inteligente, inovadora e universalmente admirada e respeitada. É uma honra bem merecida ter Suzy como a primeira mulher chefe de gabinete na história dos Estados Unidos. Não tenho dúvidas de que ela deixará nosso país orgulhoso. Suzy Wiles, de 67 anos, será a primeira mulher chefe de gabinete da Casa Branca. Aí volto contigo, Consta, queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa personagem, quem é a Suzy Wiles, qual foi a importância dela na campanha? Fundamental, ela foi quem traçou a estratégia junto com um jovem de 27 anos que se conectou bem até com o filho do Trump, o mais novinho, né, para fazer essa estratégia muito bem sucedida de aproximação com podcasters nas redes sociais, com influenciadores de direita que falavam com o público mais jovem. E que foi impressionante o que o Trump conseguiu fazer em relação a isso. No finalzinho ali conseguiu que o Joe Rogan endossasse a campanha do Trump, né, ele que tem só no X quase 20 milhões de seguidores, é uma bazuca, e fala muito com esse público jovem, né, de gamers, de garotada que gosta de consumir política de uma maneira mais descontraída, descolada, e o Trump fez uma estratégia muito boa de aproximação com eles, que rendeu bons frutos, e a Suzy foi responsável por isso. Então, ela está sendo reconhecida por meritocracia e está recebendo um cargo de peso, né? Chief of Staff, chefe de gabinete do Trump, primeira mulher no cargo. E outro comentário que a gente pode fazer foi o que a Renata Barreto fez, por exemplo, né? Assim, poxa, até que para um machista, misógino, fascista, nazista, taxista e sei lá mais o quê, o Trump começou muito bem, né? Indicando uma mulher. Só falta agora botar um judeu em algum cargo importante, né, para um nazista. Bom, ele é o presidente que foi mais próximo de Israel, isso é verdade. Então, mostra, Brown, uma vez mais, a leviandade, a irresponsabilidade desses rótulos vazios que os seus adversários ficam colocando nele, e no dia seguinte falando, vamos conversar e fazer uma transição pacífica e vamos nos tratar como chefes de Estado, venceu a democracia, somos civilizados. Poxa, eu não ia crer ninguém sendo civilizado com Hitler,
de verdade. Fala, Fabi. Questão de colocar uma mulher é isso, mas além de tudo, além de ser mulher, além de mostrar que não é misógino, não é mesmo, né? Aliás, a mulher do Trump e as filhas do Trump são belíssimas, ele nunca fica na frente, aquela coisa de, tenho problemas com o sexo feminino, bem pelo contrário, né? Então, é uma narrativa que empobrece o discurso público, quando precisa chamar realmente pessoas de nazistas ou antissemitas, como aconteceu ontem na Holanda, né, um problema super sério, você fica sem palavras, porque essas palavras estão sendo utilizadas para denunciar o opositor político, que você não gosta, que você quer mostrar a língua e pisar no pé, mas não de fato aquilo que a palavra representa. Então, existe toda essa dialética aí para colocar o que é pior da humanidade, né? A nossa memória é bem recente em relação ao nazismo, então colocaram a pecha. Só que prova que não tem nada a ver, assim quando foi também o presidente Bolsonaro. Ele era nazista, ele era misógino, ele era todas essas coisas. E se provou com o tempo que bem longe disso, ele nunca foi, né? Aliás, a gente tem visto um antissemitismo crescendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos e lá na Europa assustador. E eles são promovidos por quem? Pela esquerda, principalmente pelas universidades. E para você, Serrão, qual a mensagem que fica dessa nomeação do Donald Trump? Olha, a jogada foi genial. Essa Suzy, ela fez uma estratégia brilhante. Ela trouxe para a campanha do Trump a estratégia do Ronald Reagan, os valores de Ronald Reagan, com quem ela trabalhou lá atrás. Então, ela tem experiência, ela foi jovem no Partido Republicano, evoluiu dentro desse partido. Então, a vivência política que ela tem é gigantesca. E como lembrou muito bem o Costa, ela conseguiu se juntar à juventude, produzir uma oferta para esse jovem americano que estava perdido, só chegava para ele discurseira woke vazia. E Trump trouxe para a garotada o discurso concreto que é possível ser um americano sério, honesto, bacana, você ter a sua sexualidade respeitada, valorizada, sem lacrações. Então, essa foi a grande inovação dela. E a capacidade que ela tem de articulação, isso vai fazer muita diferença no governo Trump, que será uma administração que vai ser inovadora do ponto de vista de gestão. Uma das contribuições do Elon Musk para a gestão Trump será a inovação tecnológica da gestão pública. E a Suzy vai coordenar esse trabalho com a vivência que ela tem de máquina estatal, e eu sinto que a gente vai ter que seguir muito o exemplo americano. O americano, na era Trump, pode voltar a dar exemplos positivos para o mundo, ao contrário do que a gente viu nesses tempos tenebrosos de Biden e seus democratas de mentira. Bom, ainda falando sobre Estados Unidos, olha só um outro destaque da apuração da eleição americana. Cerca de 44% das mulheres que foram às urnas deram seu voto para Donald Trump. Kamala Harris apostou na legalização do aborto como uma das suas principais agendas, mas o tema não mobilizou eleitoras. Já Trump apostou na alta da inflação e na economia. E uma pesquisa realizada na terça-feira pela agência de notícias AP, com americanos registrados para votar, apontou uma alta na ansiedade em relação aos níveis de inflação em todo o país, assim como um impulso na crença de que Trump estaria melhor preparado do que Harris para lidar com a economia e a geração de empregos. Qual a conclusão, então, Constância? Significa que as mulheres estão mais preocupadas com as questões práticas, reais, do dia a dia, economia, do que com essa agenda, por exemplo, abortista? Sem dúvida. E tem um outro dado interessante. Quando você divide por latinos e hispânicos, dá mais ou menos parecido. Foi 47 a 49, uma coisa assim, ou 50 e pouquinho. Então, os latinos também, hoje em dia, representam um grupo muito diverso, né, e que tem de tudo. Tem democratas, republicanos, e cada um vota com as suas pautas prioritárias. Não existe mais esse grupo coeso. Dos 44% de mulheres que votaram em Trump, você tem que levar em conta que está puxando para cima a média democrata de mulheres, porque 60% das mulheres solteiras votaram em Kamala Harris. Então isso está puxando a média mulheres para cima na Kamala Harris. Quando você vai ver mulheres casadas, foi igual aos latinos ali, 48, 49, 50, tudo meio dividido. Por quê? Porque a mulher casada tem filhos, tem preocupação com o futuro, tem os boletos todos, está mais preocupada com coisas do cotidiano. Mulher solteira, em muitos casos, são justamente o público-alvo do feminismo. São muitas mulheres que aprenderam a odiar o homem, a falar mal do casamento,
a depois achar que o aborto é algo a ser banalizado, que está tudo bem, e acaba solteira, sozinha, com 6 gatos e rancorosa, amargurada e ressentida. Então, esse é o público-alvo da Kamala Harris, né? A turma que escuta Taylor Swift, que tudo bem, com 17, 18 anos era bonitinho, uma música que o namorado mandou mal, ela escolheu errado o namorado, com 30 e poucos anos cantando as mesmas músicas, vai ter mais um hit agora. Pode fazer mais uma música de como escolheu errado uma vez mais, né? A relação amorosa política dela. Então, porra, tá há 20 anos escolhendo mal, né? Não aprendeu nada, meu Deus. Mas é típica música de adolescente ou de menina que se encantou com o feminismo e odiar homem. Ficar culpando os homens, né? Como é que é? Machosfera pelos seus próprios infortúnios. Em vez de tentar olhar para si mesma e falar, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada para estar tão desvalorizada no mercado amoroso, né? Então, Brown, o Trump conseguiu falar com o público mais jovem, o público negro ainda é muito democrata, mas menos do que era, porque eles estão aprendendo que todo esse discurso belo de pós-raça, de Obama, é um discurso que serve para mantê-los numa nova forma de escravidão, que é a Plantation 2.0. Eles são vassalos dos democratas, muitas vezes elite branca, rica, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, um bando de Alex Soros, um bando de rico, branco, heterossexual e tudo, falando em nome das mulheres, dos negros, das minorias tais. Então, a turma está entendendo o truque. E é isso que você falou. A campanha do Trump foi voltada para questões do cotidiano. Inflação, guerra, fronteira e geopolítica. A Kamala ficou falando de aborto e demonizando o Trump como nazista. Não deu certo. E você, Fabi, tem resposta para essa pergunta aí que está na tela? Por que as mulheres escolheram Trump e não Kamala? Primeiro, assim, para você como mulher, eu tô falando, você ter uma identidade com a Kamala, você precisa realmente se esforçar demais, né? Ela é oca, e hoje em dia, desculpe-me, mas as mulheres não são ocas, né? As mulheres não é esse empoderamento que ela representa, que as mulheres se identificam. E aí, olha, pode ser solteira, pode ser casada, basta você saber qual é o poder e o perfil da mulher de verdade. Né? Esse pessoal subestima, mesmo porque quem faz essas políticas, esses planos, prega o feminismo, não são mulheres. Eu vivo falando, eu brinco bastante com isso, mas eu acho que ela representaria isso. A Kamala é o tipo de mulher que queimaria o sutiã, e eu sempre falo dessa questão, que eu nunca entendi por que queimar o sutiã, porque deixa 2 problemas com a mulher. Né? O problema de não ter um sutiã e que não representa nenhum tipo de poder, é bobo, é tosco, é raso, é infinitamente ruim. Né? E a mulher está preocupada com o quê? A gente fazer supermercado, ir trabalhar, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de mãe, cuidar de pai. Né? A mulher que faz toda essa junção. Então, são os problemas práticos que importam, sim. Você vê que até entre as latinas. A latina tem um baita respeito por mãe, por pai. Né? Isso é cultural. Então, não interessa. Né? Pregando aborto, o pessoal é super, super religioso. Então, é muito descolado. É uma parte de uma bolha de uma elite que eu falei que é cafona. Essa elite cafona que tem aqui no Brasil também, é a própria bolha. Quando eles saem de lá, eles se veem a realidade e falam, nossa, quer dizer que o problema era tão simples, né? Estão precisando de colocar, por exemplo, luz numa rua? Pois é. Esse é o problema principal, talvez, para uma dona de casa ou para uma mulher que trabalha. Ambas vão se sentir incomodadas se não tiver o básico que o Estado pode fornecer. Fala, Serrão. Essa lição americana vale para a gente aqui no Brasil, tá? As nossas eleições municipais já mostraram isso também. As pessoas, o eleitorado, têm um compromisso de fidelidade com o mundo real. Aquela historinha bonita que a gente ouviu a turma da esquerda contar por aqui, você viu o resultado que eles tiveram no eleitoral, né? Maravilhoso. Tomaram um pau que eles não esperavam. Por quê? Eles estão sempre vivendo na mentira, nesse papo furado de cultura woke, desse identitarismo, nessa rivalidade ideológica que tem característica fascista e nazista, de perseguir. O esquerdista tupiniquim, a esquerdopatia aqui, ele não tem adversário, ele tem inimigo a ser isolado, não é isso? É o populismo autoritário, é essa história que eles estão contando agora. Meu Deus do céu. O eleitorado está comprometido com o mundo real. O Brasil está indo, na era Lula, para uma crise econômica que já está acontecendo. Então, a próxima eleição, a gente tem que ter soluções para melhorar o Brasil do ponto de vista econômico. E os americanos, a campanha do Trump fez exatamente isso, dando perspectivas novas.
para as mulheres, para as minorias que não são minorias lacradoras e também para os jovens. Perspectiva de futuro. Fazer a América grande novamente. Again. Aqui no Brasil a gente não pode usar o again, não pode usar o novamente, porque a gente aqui ainda não cresceu. A gente aqui tem a missão de fazer o Brasil primeiro, se desenvolver, se libertar da esquerdopatia e da juristocracia que sequestraram a nossa democracia, e aí a gente vai ter condição de avançar. Essa perspectiva é boa para nós. Temos chance de que isso aconteça, dadas as pré-condições mundiais que já estão aí lançadas com a vitória de Donald Trump. Essa vitória ainda vai ser muito mais acachapante do que ela foi internamente nos Estados Unidos. O efeito Trump já está valendo para o mundo todo. E por aqui, a turma Tupiniquim, como ainda agora bem lembrou o Constantino, está apertadinha de medo. Só não está ainda podendo passar o recibo total, mas eles estão com medo, eles sabem exatamente o que vem por aí. O lourão não vem para brincar. E olha, ainda sobre as reações, a gente tem aqui um vídeo de uma jornalista da MSNBC dizendo que deletou o perfil dela no Twitter. Vamos ver. I have this sort of insatiable interest in every bit of wisdom you can impart, and as a journalist, I hear you about girding ourselves for this moment. As a human, I deleted Twitter today as an act of self-preservation, and because I was no longer able to find the things I was interested in, and was seeing a lot of things that I'm not. Começar contigo, Consta, que nos diz desse depoimento. O Brown, nós estamos vendo uma sequência divertidíssima de reações histéricas e insanas da turma que perdeu, né, e não sabe perder, e diz que foi um ataque à democracia, né? Impressionante quando você dá liberdade de expressão e voto e escolhem aquele que não é o seu candidato, a democracia não vale e você tem que censurar porque é discurso de ódio, né? Então, só existe democracia quando ganha o candidato da esquerda. Essa é a conclusão ao avaliar essa turma toda histérica. Mas isso aí que nós vimos é o mínimo. Uma moça falando até de forma tranquila, né, que retirou a conta, tem mulheres raspando o cabelo. Tem gente histérica gritando, apavorada, chorando para explicar para os filhos que venceu o malvadão. O negócio está horroroso aqui de ver. Repito, The View, com a Whoopi Goldberg e companhia, é um programa de humor hoje em dia. É humor negro, mas é humor. Você vê a choradeira, o chororô da turma. Tem que botar o Guga junto. Oi, Guga. Chamar o Guga Chakra para o programa para chorar junto. É uma catarse coletiva, todo mundo apavorado. Daqui a pouco bota a Greta Thunberg aí falando how dare you? Não vamos mais ter filhos, porque o Trump vai destruir o planeta. É um negócio insano. Agora, dá pena, a gente ri, mas é tragicômico. Dá pena porque vidas estão sendo destruídas, pessoas estão perdendo o bom senso, como a estrategista democrata reconhece. As pessoas estão perdendo o bom senso na esquerda. A esquerda hoje é uma coalizão de loucos, de gente insana. Então, histérica, é um negócio horroroso. Então, Brown, de novo, eu acho ótimo. Quando o Elon Musk peitou o STF e o X foi libertado por um dia e todo mundo pôde acessar, né? Eu deixei de ser, por exemplo, um cancelado sob censura, aquilo foi uma maravilha. Aí o Alexandre de Moraes meteu lá aquela multa de 50 mil e tudo, e começou a vazar os covardões e a turma da esquerda. Pô, ficou uma beleza. O negócio ficou mais civilizado, as pessoas debateram mais ideias, liberdade de expressão, com respeito ao contraditório. A gente vê por aqui, né? Aí, pronto, o Elon Musk teve que voltar atrás, não sei o quê, né? Agora eu estou censurado, só com o VPN me acessam, e o Guga, oi Guga, Miriam Leitão e companhia, Lula voltou para o X, e tá isso aí, lacração, discurso de ódio, e não sei o quê, mas eles não aguentam, eles não sabem perder. Essa que é a verdade, eles não sabem perder. Eles querem censura e chamar de antidemocrático todo o resultado que vai contra eles. Fala, Fabi. Eu queria que uma esquerdista dessa viesse aqui no Brasil, soubesse da história do Lula 1 e 2, aí tivesse aqui presente no dia da eleição do Lula. Eu queria ver, porque aí sim é motivo para se descabelar. Cortar o cabelo nunca. Isso aí não consigo nem imaginar. Mas para chorar, se descabelar, se desesperar, porque muita gente quebra quando o PT está no poder, porque realmente coisas horríveis acontecem, como a gente está vendo aí, criminalidade bombando, né, todo mundo se sentindo super à vontade, porque, né, o governante mora aqui do Brasil, né, cupincha do pessoal aí, dos donos dos morros, para não falar outra coisa. Então eu ficaria o convite, vem aqui sofrer,
né, coisa de brasileiro, de América Latina, de que você vai sair para comprar algo no mercado, você não tem dinheiro para pagar, nem não adianta você fazer nada, nem cortar o cabelo, nada muda a tua vida. Esse pessoal vive fora da realidade, mas é muito engraçado, a gente não vai deixar de rir. Então, eu vou continuar me divertindo, desde que tenha, né, essas cenas para nós, porque realmente é muito descolado da realidade, mas no Brasil tem igualzinho. Perceba, a mulherada que faz isso aqui no Brasil é tudo gente que adora aquele apartamentinho de um cantor, que eu não vou falar o nome, porque ele adora processar todo mundo, que faz o petit comité do cafonê, né? Todo mundo sabe quem eu estou dizendo. Só antes de passar, Serrão, fazer aquele pedido de sempre, curta aqui a nossa live, hein, gente? Não esqueça não, deixe likes aqui pra gente. Nesse momento, só 6.600 curtidas, com quase 19 mil espectadores. Tá abaixo esse número. Tem muita gente aqui assistindo que ainda não curtiu. Então, vá fazendo isso, enquanto o Serrão nos diz o que ele achou desse vídeo da jornalista que apagou a conta no X. Pois é a demonstração cabal de quem não tem tolerância, de quem não tem respeito pelo próximo. Porque ela não tem capacidade de debater nenhuma ideia com ninguém. Então, a pessoa assim não tem, é vazia para qualquer debate político. Ela não acrescenta nada no mundo político. Se ela saiu por opção dela, liberdade dela, mas ela não acrescenta nada. Quem não tem capacidade de debater, de aceitar o diferente, você tem que ter estômago para aguentar o diferente. Às vezes o diferente também te agride. E você tem que ter calma para você não repetir a agressão, não pagar na mesma moeda da ignorância, da estupidez, da intolerância. É esse o segredo. Agora, o triste, a gente aqui no Brasil, é ver quem fala de civilidade é o mais medieval, anti-civilista ou anti-civilização. O cara que fala, que critica o populismo autoritário do Trump é quem pratica a tirania mais deslavada, não tem vergonha do que está praticando. É alguém que faz essa crítica e, ao mesmo tempo, né, tolera, facilita a vida do narcotráfico no Rio de Janeiro, com decisões absolutamente descabidas. Então, isso é defender a democracia? Isso é defender a liberdade? Porque hoje, quando a crítica foi feita que é preciso combater a autocracia de direita, a autocracia populista, foi dito que isso seria para defender a democracia e a liberdade. Durma-se para sempre com uma demagogia deslavada dessas.